Tudo ok? Maravilha. Turma, seguinte, já foi disponibilizado para vocês aquele material, né, que eu havia passado para vocês, né, sobre coordenadas geográficas, lembram? Daí, em cima disso, a gente vai trabalhar questões. Isso, os slides, todo mundo tem eles, né? Em cima daqueles slides que a gente fez, que a gente terminou, a gente chegou se eu não me engano, a gente viu uma boa parte deles. Eu vou fazer alguns exercícios. Aí, lembra aquele arquivo que tinha várias questões? Tá no grupo do Face. Tá no grupo do Face. Aí lá naquele arquivo que tinha várias questões, tem exercícios de longitude e latitude, tá? Por favor, abram aí o arquivo que que a gente vai fazer algumas questões. Beleza? Mandaram no grupo, sim. Seguinte, estou com o meu arquivo aberto aqui agora, tá? É, a gente pode já fazer algumas questões em cima do que a gente viu. A gente viu na última aula, elementos, elementos ligados à latitude, longitude, meridianos, a gente viu a questão dos paralelos, a gente viu a questão de ângulos de latitude e longitude, né? Então, a partir disso, a gente vai discutir, fazer algumas questões para a gente poder, então, desenvolver o processo desses elementos, tá? Eu vou só pegar aqui algumas questões para a gente trabalhar, beleza? Bom, eu já estou com uma questão selecionada para vocês. Todo mundo está com o material aberto? Se sim, deem um, por favor. Quem não tiver, beleza. Quem está com o material aberto. A questão que eu vou pedir para vocês fazerem agora, questão 31 do material, tá? Questão 31 do material fala exatamente do tema que a gente estava discutindo, que é o tema latitude e longitude. Então façam a questão, vou estar aqui com vocês e a gente faz na sequência, responde junto, beleza? A gente pode fazer. Que eu tinha me lembrado que ia ser sobre latitude e longitude. Eu não falei sobre isso? Acreditei que eu tivesse falado sobre isso. Tá, não, podemos fazer sobre. Ah, não, beleza. A gente parou na última aula, então, em orientação na outra aula. Então, na coluna de orientação, tá, beleza. Então, foi disponibilizado é que eu achei que vocês tivessem visto os slides que eu disponibilizei. Então, assim, vamos analisar uma coisa, para ficar claro. Tem aqueles slides que eu postei no grupo, um PDF, né? Esse PDF, a gente tem a continuação daqueles pontos, né? Nesse PDF eu parei nos pontos colaterais e subcolaterais, né? Então, ali a gente pode começar a falar de longitude e latitude. Então, já que a gente parou nesse ponto, vamos falar sobre as latitudes e as longitudes agora, então, sem problema nenhum. Eu vou abrir, então, o assunto falando sobre esses elementos. Vocês têm aí nesse material, né,
documento que a gente fez para vocês em PDF, né? A questão da cartografia, né, nesses elementos, a gente vai discutir agora o que são latitudes e longitudes, beleza? O que acontece? A gente tem em pauta, né, falando sobre a orientação, sobre os pontos colaterais e subcolaterais, a gente vai analisar agora os elementos de latitude e longitude, tá? O que acontece? É importante a gente salientar os elementos ligados à latitude e longitude, ligados aos meridianos e paralelos. Vocês têm aí no material, digam sim, se para um ou não, um ou dois, sim ou não, né? Se vocês têm nesse material esses elementos de latitude e longitude. Porque, se eu não me engano, eu tinha disponibilizado. Me responda aí, por favor. Senão, a gente continua de onde parei. Porque eu queria dar seguimento da latitude e longitude. Senão, a gente pode continuar de onde eu parei. Só me respondam isso, por favor. Se no material do slide tem conteúdo, tem teoria sobre latitude e longitude. Essa é a minha pergunta. Sim ou não? Isso. O material de orientação. Não tem? Beleza. É que eu achei que eu tivesse disponibilizado junto o material de orientação e localização, eu tivesse disponibilizado latitude e longitude. Tranquilo. Então vamos dar sequência. Nesse mesmo material de vocês, tem ali elementos sobre a continuação de latitude e longitude. Beleza? Então, vamos dar sequência. Sendo assim, o que a gente vai trabalhar agora? Vocês, junto comigo, a gente parou ali nos pontos de orientação, né? A gente parou em pontos colaterais, pontos subcolaterais e assim por diante, tá? Nesses pontos, o que vai acontecer? A gente tem ali a subdivisão em 16 pontos, 8 pontos subcolaterais e 8 pontos de colaterais e cardeais, né? Então, a gente tem uma subdivisão em pontos importantes. Eu não vou retomar isso que a gente já viu, né? Então, a gente tem essas condições. A partir disso, o que a gente tem que ter em mente, tá? A gente tem que ter em mente como que esses pontos, eles chegam até nós e como que a gente utiliza esses pontos para conseguir se localizar. Pensa, como é que o norte, como é que o sul é sul? É a partir de uma análise de elementos ligados ao norte geográfico, tá? Nesses slides que eu passei, nesse PDF que eu passei, a gente vai ter lá embaixo um termo chamado norte geográfico, tá? O que é o norte geográfico? O norte geográfico, ele é uma análise do termo norte. Quando eu digo norte, eu posso ter duas variações. Eu posso ter o norte verdadeiro, norte geográfico ou norte verdadeiro, ou norte magnético. Primeiro é norte geográfico ou norte verdadeiro, ou norte magnético. São os dois nomes que eu posso ter. O primeiro que eu vou trabalhar é a questão do norte geográfico ou norte verdadeiro. O que é esse norte geográfico ou norte verdadeiro? É aquele ponto para onde a bússola, imaginem que agora estamos com uma bússola na mão, essa bússola ela sempre vai apontar para o norte. Esse norte que a bússola aponta é chamado de norte geográfico ou norte verdadeiro. Quando a bússola aponta para esse norte, ela está referenciando um ponto cardeal. É a partir deste ponto cardeal que eu consigo ter uma relação de deslocamento, beleza? Então, esse deslocamento da bússola consegue me ajudar a entender como funciona o norte geográfico. O que acontece? Para como que a Terra consegue fazer com que uma bússola aponte para o norte geográfico? É utilizando o outro tipo de norte, que é o norte magnético. Então, temos dois tipos de norte, o norte geográfico e o norte magnético. Como eu falei, o norte geográfico é o norte onde a bússola aponta para o norte, né? Ela acaba apontando, indicando o norte como ela é de fato. Porém, o norte magnético é justamente o norte que utiliza-se para conseguir fazer essa análise. O que é esse norte magnético? Nada mais é, imagina o seguinte, a Terra, ela é uma bola no espaço, no seu interior possui um núcleo de metal, um núcleo de níquel e ferro. Esse núcleo, níquel e ferro, esse núcleo de níquel e ferro, ele está em constante processo de rotação interna, ok? Esse constante processo de rotação interna, ele começa a
elencar e começa a desenvolver uma série de camadas de magnetismos. Ela consegue desenvolver uma lógica magnética nesse núcleo. Então, esse núcleo, quando ele começa a rotar, ele começa então a expandir e começa a criar campos magnéticos. Então a Terra ela possui um campo magnético que vai determinar pontos positivos e pontos negativos de posicionamento. A partir disso, foi feita uma análise pelos criadores da bússola, que são os chineses, e eles viram, olha, se eu pegar qualquer metal imantado, imantado e eu jogar ele em uma superfície onde ele consiga ter uma rotação, esse metal imantado ele sempre aponta para um determinado local. Esse determinado local é onde eu vou chamar de norte geográfico. Porém, o norte geográfico ele só existe por conta daquela condição de imantação, daquela condição magnética. Essa condição magnética ela vai permitir que haja dois polos de magnetismo, que também vão ser chamados de norte e sul. Só que a diferença de norte geográfico para norte magnético e sul geográfico para sul magnético nada mais é do que apenas o sentido aonde está apontado o meu norte. Então, por exemplo, para salientar, para ficar claro, o norte geográfico sempre vai ser o norte que vocês conhecem, o norte apontado no mapa, né, para cima, o norte geográfico. Porém, o sul magnético, o sul magnético e o norte magnético, eles são polos de carga. Então, de que forma acontece? Se eu tenho a minha bússola apontado para o norte geográfico, o que que significa isso em relação ao magnetismo? Em relação ao magnetismo, a minha bússola, ela não está apontada para o norte magnético. Ela está apontada para o sul magnético. Então, para a gente fechar o nosso raciocínio, eu vou escrever aqui no chat para ficar mais fácil. O norte geográfico aponta para o sul magnético. O norte geográfico aponta para o sul magnético. Por que razão? Simples. Pensa, esse material, esse ímã que está apontado para o norte geográfico, ele está carregado com uma carga positiva ou negativa. Daí depende muito do que a gente está falando. Mas no momento, vamos supor que a carga seja positiva, ok? Então, ele está apontado com uma carga positiva para o norte. Se ele está apontado, então seria norte geográfico apontado para o norte magnético assim. Eu estou dizendo as setas, o norte geográfico assim e o magnético assim. Deixa eu ver se entendi. O norte magnético para baixo, entendi. O norte magnético fica para baixo, fica para o sul, e o norte geográfico fica para cima. Perfeito. Isso aí, teu raciocínio está certo, tá? Só não tinha entendido as setas. Mas é isso aí. Então, o norte geográfico fica para o norte, para cima, e o norte magnético fica para baixo, para o sul, tá? Simplesmente pelo motivo de que eu tenho cargas diferentes. Essas cargas diferentes, elas são carregadas e fazem a bússola, então, o ímã da bússola, rotar, buscar um ponto de referência, ok? Então, esse ponto de referência nada mais é do que a análise do norte geográfico apontado para cima e o norte magnético para baixo. O que é importante salientar aqui? Existe um termo chamado, não se preocupem, não é algo, nossa, meu Deus, muito difícil, mas existe um termo chamado declinação magnética. O que é a declinação magnética? Quando a Terra, a declinação magnética, ela está ativa, o norte magnético, o sul e o norte magnético, os dois, eles param de apontar para o mesmo ponto e eles começam a trocar os polos. Então, ao longo dos anos, os polos vão trocando a carga. E isso pode alterar o sentido da bússola. Mas, claro, isso demora milhares e milhares e milhares de anos, não é algo rápido. Tanto é verdade que hoje a declinação magnética do planeta Terra, ele está a alguns graus inclinados depois do norte geográfico. O norte geográfico, para ficar claro, é 90 graus, né? O norte geográfico, o norte geográfico
é igual a 90 graus, ok? O norte geográfico. Com a declinação magnética, o magnetismo que faria a bússola apontar exatamente para 90 graus vai quebrando e vai deslocando. Para vocês terem uma ideia, hoje, com a declinação magnética, o planeta Terra tem o seu ponto de magnetismo apontado, não está mais no norte geográfico, ele se encontra hoje um pouquinho mais inclinado para a região do Círculo Polar Ártico. Sabe onde é que está exatamente para onde aponta a nossa bússola hoje? Não é mais para o norte geográfico, não é mais para 90 graus. Ela aponta hoje um pouquinho para o Canadá. Então, o Canadá hoje é onde fica a carga máxima de atração dessa carga de magnetismo. Então, percebam que ao longo dos anos eu vou tendo uma declinação, vai declinando. E essa declinação ela tem que ser corrigida matematicamente. Fiquem tranquilos que isso nem eu faço, nem geógrafo faz, isso quem faz é geólogo, né? O geólogo é que tem essa noção de fazer esse cálculo de declinação. Isso de alterar os polos magnéticos não é movimento da Terra chamado de nutação? Sim, a nutação ela é um processo A nutação, só para deixar claro, quando a nutação acontece, ela acontece duas coisas. A Terra, na nutação, ela faz uma variação. Imagina que nós temos aqui, imagina na minha mão aqui a Terra, né? Aqui seria o globo. E aqui nós temos a linha perpendicular da eclíptica onde está o Sol, né? A nutação é o movimento quando a Terra faz isso aqui, ó. Ela dá uma breve balançadinha. Esse movimento de deslocamento aqui na órbita da eclíptica é a nutação. Quando acontece isso, a Terra faz com que o seu norte magnético e o seu sul magnético comecem a ter, então, uma declinação magnética, certo? Então, a declinação magnética está associada, sim, à nutação. Físicos também fazem cálculo? Físicos também fazem esse cálculo, também fazem sim. Com certeza, né? Quem somos nós para dizer que não, né? Mas são responsáveis, matemáticos, né? São as pessoas que são capazes de ver essa questão da declinação magnética, a questão de analisar qual é o fluxo de energia que está acontecendo isso tudo, beleza? Tranquilos? Vamos dar seguimento? Bom, no nosso slide ali, depois do norte geográfico e norte magnético, para entender essa questão da bússola, né? Eu vou dar uma voltadinha ali na questão dos mapas, tá? A gente tem ali no nosso PDF o que significa mapa e o que significa carta. Se vocês estão enxergando aí essa diferença de mapa para carta. Qual é a diferença de mapa para carta? Galera, é importante salientar que toda vez que eu falo mapa, carta, planta, eu estou trabalhando com algo físico no qual eu estou olhando na minha perspectiva material, aqui algum material físico que eu estou analisando, tá? Quando eu analiso esse material, eu tenho três elementos diferentes, três elementos diferentes. Voltei, estou aqui. Ó, aqui nós de novo. Voltei, tranquilo. O que eu estava falando, mapa, carta e planta, tá? Quando eu analiso esses elementos físicos, né, eu tenho que analisar a compreensão de que eu posso ter diferentes análises de uma análise de uma área. Por exemplo, não adianta eu querer fazer uma análise de uma área gigantesca. Vamos pegar o Rio Grande do Sul inteiro, tá? Vamos pegar para fazer análise do território do Rio Grande do Sul. Se eu faço análise do território do Rio Grande do Sul, eu tenho que entender o seguinte: não vai caber o território inteiro do Rio Grande do Sul em cima de um pedaço de papel que eu queira colocar muito detalhe. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu quero colocar o Rio Grande do Sul inteiro no meu mapa. O que tem que ficar claro para nós? Que o detalhe do meu mapa, o detalhe, a condição de requinte, as análises minuciosas que eu estou fazendo, elas não vão ser percebidas. Exemplo, se eu quiser fazer uma análise do mapa do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estou olhando aqui o mapa do Rio Grande do Sul inteiro na minha frente. Eu consigo ver neste mapa a cidade de Porto Alegre perfeitamente? A resposta é não. Por quê? Porque Porto Alegre fica muito pequena, fica muito pequenininha a área de Porto Alegre. Então eu não consigo ter um detalhe muito bom.
Agora eu pergunto, eu consigo ver a área inteira? Eu consigo ver, por exemplo, todo o Jacuí? Eu consigo ver todo o Planalto Gaúcho? Eu consigo ver toda a região da costa litorânea? Consigo, mas eu não consigo ver detalhes. Então, isso é um elemento que eu tenho que analisar. O que que eu tenho que pensar? Toda vez que eu falo de grandes áreas, quando eu falo de grandes áreas, eu estou falando de mapa. Mapa é quando eu tenho uma representação do meu plano de uma forma extremamente grande, a área é grande, né? Entretanto, eu tenho o meu detalhe extremamente pequeno, ou quase nenhum. Isso são formas de analisar de forma econômica, né? Analisar a forma geológica, analisar a forma climática. Então, o mapa ele tem essa finalidade. A finalidade do mapa é basicamente ver uma figura inteira, de uma área inteira. Eu posso colocar o Brasil, eu posso colocar a África, eu posso colocar a Europa, eu posso colocar a Ásia, eu posso colocar o planeta inteiro no mapa, porque eu não estou preocupado com o detalhe, eu estou preocupado em ver a área. Então eu chamo de mapa, ok? Quando eu me refiro à carta, carta é uma representação do plano também. Entretanto, essa escala que eu vou usar a área para ver a condição é uma escala média ou uma escala média para grande. E essa escala média para grande é uma escala que eu vou utilizar de determinada forma para conseguir enxergar mais detalhes do que os detalhes que eu via no mapa. Então, por exemplo, quando eu pego uma carta, eu consigo ver detalhes, por exemplo, de uma região topográfica. Carta topográfica. Eu consigo ver, por exemplo, qual é o tipo de geológico. Eu consigo ver os minerais. Eu consigo ver, por exemplo, ali naquela área, qual é o tipo de relevo, qual é o tipo de elementos morfoclimáticos. Então, a carta me dá uma condição de analisar áreas delimitadas. Eu delimito uma área menor. Isso é um mapa, okay? Uma carta, ok? Então são as características de uma carta. E o último elemento, o terceiro elemento, é o elemento de planta. A planta, para mim, na minha visão, é o que mais o geógrafo utiliza e mais nós aqui, a nível de vestibular, menos temos contato. Aparece, mas muito pouco. O que que é a planta? A planta é quando eu analiso um grande número de detalhes, entretanto, eu tenho pouca área. Exemplo, o apartamento, a casa de vocês, ela foi feita em cima de uma planta. O bairro da gente foi feito de uma planta. O município da gente também é uma planta. Então, plantas servem para nos dar detalhes. Plantas servem para nos dar como analisar aquela condição, né, de uma área com muito detalhe. Engenheiros, arquitetos, engenheiros ambientais, geógrafos, geólogos, né, muitas vezes o geólogo trabalha com mapa, carta e planta, né, mas planta também. Então esses caras trabalham com planta. E a planta em si, ela é um objetivo de ver mais detalhe. Por exemplo, se eu quero ver a planta da minha casa, eu consigo saber onde fica o cômodo da minha cozinha, onde fica o cômodo da minha sala, onde fica o banheiro, onde fica o hall de entrada e assim por diante. Eu tenho então uma análise da minha planta com o intuito de ver cada detalhe com maior precisão, ok? Então são as três diferentes. Qual é a diferença, então, de um para o outro? É a escala. Quando eu trabalho com escala, eu tenho que analisar a condição da minha escala. Então, quando menor a minha área, maior é a minha escala. Quanto menor é a minha escala, maior é a minha área, tá? Eu vou falar de escala mais para frente, mas é mais ou menos o que eu estou falando agora. Então, a planta é o que tem mais detalhes dos três, né? Sim, perfeito. A planta é o que mais possui característica de detalhamento. Perfeito? Então, essa característica de detalhamento, ela serve com o intuito de analisar melhor os detalhes daquela região, tá? Voltando para cá, né, e para dar mais uma pincelada aqui, vou falar brevemente das representações cartográficas
Só que aqui eu quero que vocês só entendam para que ela serve, com o intuito de ver num mapa, numa carta, numa planta, quando eu for falar de representação cartográfica. Porque isso aqui não cai isolado. Isso aqui cai embutido, cai imbricado nas questões. Isso aqui vocês têm que já ter como leitura. Isso aqui não é como desafio, é como leitura. Então, por exemplo, quando eu sei que cada elemento que está na minha representação ela serve para alguma coisa, eu consigo ler a minha carta, eu consigo ler meu mapa com muito mais tranquilidade e precisão. Então, por exemplo, eu posso dividir a minha representação em 3 tipos. Eu posso dividir em pontual, posso dividir em linear e posso dividir em zonal. Esses 3 tipos de representação me ajuda a entender como eu posso analisar os elementos do meu mapa. Então, por exemplo, se aparece um ponto, algo pontual no meu mapa, eu posso colocar uma bolinha, posso colocar um quadrado, posso colocar um triângulo. O que esses elementos me dizem, né? Eles me dizem o que eu estou querendo analisar. Claro, é importante salientar, toda vez que eu utilizo linguagem cartográfica, eu tenho que explicar o que significa aquele ponto. Então, lá na minha legenda, embaixo do meu mapa, no cantinho, vai estar lá o triângulo dizendo: triângulo representa áreas em risco. Ou bolinha representa o número da população. Bolinha representa, sei lá, área urbana, assim por diante. Só então, se eu disser que estou averiguando dados de uma grande escala, significa que é uma análise sem muitos detalhes? Sim, sem muitos detalhes pontuais, né? Tu pode estar rico em detalhe de uma análise geral do mapa, entretanto, os detalhes que tu está pegando de uma forma superficial da área toda. Por exemplo, tu quer fazer a análise de todo o Brasil, ou seja, um mapa, né, de todo o Brasil. Entretanto, tu quer fazer a análise do relevo brasileiro. Tu vai estar em ricos detalhes, só que ricos detalhes em grandes áreas, em grandes blocos. Por exemplo, tu pega, por exemplo, todo o Nordeste brasileiro é um tipo específico de solo. Todo o Norte brasileiro é um tipo específico de solo. Então, ou seja, grandes áreas, tu tem detalhes, mas os detalhes que tu está coletando são de grandes áreas, dentro do território, tá? Então, tu consegue sim ter detalhes, mas o detalhe do elemento é um detalhe que vai permitir uma área maior do teu detalhe, tá? Tu não vai conseguir pegar o pequenininho pontinho da diferença entre uma região e outra no meio do mapa, isso tu vai perder. Acaba generalizando. O mapa de todos os elementos, sem dúvida, é o mais generalizado, tá? O que eu estava falando antes? Tá, lembrei. Então, essa questão da representação cartográfica, ela é uma representação cartográfica a partir de pontos e elementos. O que significa linha, linear? O linear significa sempre que eu falar em elemento linear, eu estou referindo a algo relativo à estrada, algo relativo à ferrovia, algo relativo à hidrovia, algo relativo a encostas de morro, algo relativo à topografia. Então, essas linhas do meu mapa me ajudam a entender o que significa aquele elemento. Óbvio que toda vez que eu utilizo linhas, eu tenho que especificar, dependendo do meu mapa, eu tenho que especificar mapa, planta, né, e carta, eu tenho que explicar e especificar o que cada linha significa. Quer ver, ó, mentalmente, eu não vou falar nada e vocês já vão deduzir mentalmente. Se tivesse no mapa uma linha de cor azul correndo de um ponto a outro, obviamente e intuitivamente, o que nós poderíamos dizer que é essa linha? A resposta é o rio, certo? Se aparecesse uma linha correndo reto, preta, né? Essa linha preta diria que é o quê? Uma rodovia, certo? Se aparecesse uma linha marrom, eu poderia dizer que é uma linha de encosta de morro. Então, cada cor está associada, sem sombra de dúvida, ao elemento que eu estou trabalhando, com a linha, com o ponto ou com a zona. E por falar em zona, a zona ela serve com o intuito de analisar aquela região, né? Aquela região específica de um mapa, por exemplo, que eu quero pegar uma área urbana, eu quero pegar uma área rural, eu quero pegar uma área de proteção ambiental. Então, a área, ela serve, a zona serve para me dizer o que cada área tem de importante, tá? Então, essas são as características de área, ponto ou linha, ok? Aí vocês podem ver aí no slide de vocês
que eu tenho diferenças de tamanho, tenho diferenças de área, tenho diferenças de orientação, tenho diferenças de cor, né? De valores e de granulação, tá? Isso depende muito da como eu vou perceber o meu mapa, de como eu vou ler isso. Tá? Mas fiquem tranquilos que depois que vocês têm uma leitura de mapa mais geral, ele sempre indica a partir da legenda o que significa cada símbolo e isso ajuda a gente a responder melhor às questões, né? A fazer uma questão com melhor representação, tá? E por fim ali, eu tenho também, para finalizar, a questão das curvas de nível, tá? O que são as curvas de nível? As curvas de nível, elas servem com a ideia de representação da altimetria. Então, por exemplo, olhem ali no mapa, eu tenho um relevo, o relevo eu estou vendo 2D, ou seja, eu enxergo de longe o relevo. E ao ver de relevo de longe, se eu tivesse um mapa, eu não conseguiria ver esse relevo da mesma forma. Então, como é que eu faço para ver o relevo que eu enxergo 2D, né, no caso de distância, no meu mapa? Eu preciso de um desenho que me ajude a explicar isso. E o desenho que me ajuda a explicar é a curva de nível, tá? O que é a curva de nível? São linhas concêntricas, elas são concentradas uma dentro da outra, e essas linhas concêntricas, elas têm uma distância específica. E essa distância específica determina o tamanho de distância. Então, por exemplo, a primeira linha tem 10 metros, a segunda tem 30, a terceira tem 40, a quinta tem 50, e assim por diante. Então, eu tenho linhas em determinadas áreas que vão me dando a característica dessas curvas de nível, tá? Importante salientar aqui, aproveitando que eu estou falando de curvas de nível, essas curvas de nível, elas são analisadas, elas têm nomes, né? Essas linhas têm nomes. Os nomes que eu dou para essas linhas é isoipsas. Repetir o de ponto? Pode repetir o de ponto. A curva de nível, posso repetir o conceito. É o conceito que você quer saber? O conceito da curva de nível, ela tem o intuito de analisar, eu vou repetir devagar para todo mundo pegar a ideia. Analisar o relevo que está de uma forma 3D, ou seja, num plano que eu consigo ver, em um plano 2D. Então, por exemplo, eu vejo um relevo de longe e vejo ele com a sua formação, né? Eu, ao ver essas, eu já falo o nome da curva. Ao ver esse relevo, eu consigo, no mapa, projetá-lo e colocá-lo dentro do meu mapa, ok? Ao colocar no meu mapa, eu não consigo fazer ele um relevo. Eu preciso fazer com que ele fique plano, porém, entretanto, eu quero colocar ele de uma forma que eu consigo salientar que aquilo é um relevo. Então, imagina que cada linha de altura, representa especificamente uma linha com diferentes níveis de altura. Essas linhas são chamadas de isoipsas. Atenção, a palavra iso significa igual, tá? Iso é igual.